Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa disciplina de cálculo 4, né, como eu sei que vocês já estão há um bom tempo sem ter visto conteúdos, né, relacionados às disciplinas de cálculo, para a nossa disciplina de cálculo 4, eu vou começar ela relembrando os cálculos anteriores, né, cálculo 1, cálculo 2, onde a gente aprende regras de derivação e as regras das integrais, tá? Então, a nossa disciplina, a gente vai começar revisando esses conteúdos, para depois a gente abranger um pouquinho da parte do cálculo 4, tá? Que daí são outros tipos de integrações. Mas aí, para aprender essas integrações, a gente precisa relembrar essas integrações lá de cálculo 1 e de cálculo 2, beleza? Bom, primeiramente, eu vou trazer alguns exercícios a vocês. Exercícios simples, com regras simples de diferenciação, tá? Então, primeira coisa, eu trago aqui um exemplo para vocês de uma constante, né? Então, aqui é uma função, y é igual a 3. Então, nós vamos derivar essa função. Só que essa função, percebam que nós não temos uma incógnita x, né? Então, quando a gente trabalha com uma função propriamente dita, né? Por exemplo, uma função de primeiro grau, a gente tem o quê? Y, né? É igual ao ax mais o b. O b, no nosso caso, quem ele é? O b é a constante. O ax, né, o a é o número que acompanha o x, e o y é a nossa resultante. Então, assim, conforme o valor do x, nós temos um y propriamente dito, né? Mas quando eu olho essa função aqui, ó, percebam que nós não temos o ax, né? Nós temos somente a constante b. Por esse motivo, né, pelas regras de derivação, toda vez que nós tivermos uma função constante, o que é uma função constante? Uma função constante é quando a gente pega o gráfico dela, né, x, y. No caso aqui, ela vale 3. Então, ela é uma linha reta. Reta na posição y igual a 3. Ó. Então, isso é uma constante, tá, pessoal? Então, nesse caso, toda vez que nós tivermos uma função constante, tá? A derivada, né, pelas regras de derivação, a derivada de uma função constante, ela sempre vai ser zero. Mas como que a gente representa essa derivada, tá? Quando nós formos derivar uma função, perceba que aqui a gente tem y é igual a 3. Mas quando a gente vai derivar, a gente tem que representar de uma forma diferente. Então, como que a gente representa? Então, eu vou pegar o y com o risquinho aqui. Quando eu coloco esse y com esse risquinho, significa que eu estou derivando a minha função, tá? A gente coloca igual d sobre d de x, porque a derivada é em função do meu x. E aí eu abro parênteses e vou derivar o meu valor da minha função, que no caso aqui é 3, tá? E pela regra de derivação, a primeira regra que nós temos que aprender é que a derivada de uma constante, ou seja, toda vez que você for derivar um número, né, uma constante, a derivada sempre vai ser zero, tá? Então, esse é o valor que a gente tem que ter em mente aqui. Primeira regra de diferenciação, né, de derivada. Toda vez que vocês tiverem um número, a derivada dele vai ser sempre zero. Então, y é igual a 3, a derivada de y igual a 3, né, vai ser o próprio zero, porque todo número, a derivada dele sempre vai ser zero. Beleza? Bom, agora a gente vai para o próximo exemplo. Deixa eu só apagar aqui, primeiramente. E vamos para o próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, ele já tem uma função um pouquinho maior. 3x menos 1, tá? Esse g de x, ele é a mesma coisa que eu dizer que ele é um y, tá? Então, quando a gente escreve essa forma aqui, tá, pessoal? G de x, tá? Então, a gente abre um parênteses, tá? E coloca um x. Isso daqui é a mesma coisa que o y, tá? Então, eu escrever y ou g de x é a mesma coisa, tá bom? Então, a minha função aqui, ó, g de x, né, é uma função que está como parâmetro x, né? É igual a 3x menos 1, tá? Quando nós formos derivar esse tipo de função, o que nós temos que tomar cuidado? Nós temos algumas partes aqui, né?
Então, eu tenho essa parte que compreende o meu 3x, né? E a gente tem essa parte que é o menos 1. Então, quando nós formos derivar esse tipo de função, a gente separa ela em duas partes, tá? Então, como se eu dividisse ela aqui, então a gente vai derivar eles de forma isolada. Eu derivo o 3x e derivo o menos 1. Então, quando eu for derivar, a gente começa escrevendo, ó. No y, a gente não colocava o risquinho na hora que for derivar, então a gente coloca o risquinho no g da mesma forma. Então, ó, g risquinho x, então significa derivada do g de x é igual. A gente usa, ó, d sobre d de x, abre o parênteses e escreve a função, que é 3x menos 1. Mas como eu disse para vocês, a gente deriva parte por parte. Então, aqui eu representei ela unificada, mas isso daqui é a mesma coisa aqui. D sobre D de x, aí eu abro parênteses só com o 3x, aí eu uso o menos, né, que é o menos da fórmula, tá, da própria função, D sobre D de x, e abro parênteses no número 1, tá? Então, aqui eu derivo somente o número, eu não estou derivando o sinal, tá, pessoal? Então, o sinal a gente mantém aqui na formulação. Então, a gente deriva somente o número. Bom, eu tinha comentado com vocês que a derivada, né, como exemplo anterior, a derivada de qualquer número ou de constante, ela sempre vai ser zero. Então, a gente sabe que a derivada disso daqui vai ser o próprio zero, certo? Mas e aí, professora, como que a gente deriva o 3x, tá? Então, o 3x, ele é um pouquinho diferente. Então, vamos pegar aqui, ó, 3x, certo? Então, como que a gente vai derivar esse número, tá? Então, vamos lembrar que eu tinha comentado, vamos lembrar o seguinte, ó. Uma função de primeiro grau, ela basicamente ela é y igual ao ax mais o b, tá? Isso é uma fórmula, uma função de primeiro grau genérica, certo? O b, ele é uma constante, né? Então, a derivada de uma constante, ela sempre vale zero, certo? A gente já viu isso anteriormente. Então, ela sempre vai valer aqui zero. Aqui eu tenho o a e o x. Quem que é o a? O a é um número que multiplica o meu x, tá? Então, o a, gente, nada mais é do que uma constante também. Só que ele é uma constante que está multiplicando o x. Só que nesse caso, a constante é que ela não vale zero. Ela é um número que a gente não integra, que a gente pode tirar fora da integral. Então, eu tenho ele aqui representado, ó. 3x, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso tirar ele fora da integral, né? Como foi feito aqui, e integrar somente o x, que é o número que a gente realmente integra, tá? Então, toda vez que nós tivermos um número acompanhado do x, que é a nossa incógnita, a gente retira ele da integral e deixa ele aqui na frente da integral, como uma constante. Como eu disse, essa constante que acompanha o x não é uma constante que vai ser integrada, tá? E aí nós vamos aplicar o princípio da integral no nosso x, tá? Então, como que eu aplico a integral no nosso x, tá? Então, a integral disso daqui, pessoal, ela vai ser o seguinte. Vamos relembrar a regra da integral. A regra da integral, ela diz o seguinte, vou representar o x, tá? Esse x aqui, ele basicamente ele é o quê? É como se eu tivesse o número 1 elevado a ele. Né? Então, é x elevado a 1. Que x elevado a 1 é a mesma coisa que o próprio x, tá? Mas eu preciso relembrar isso para poder fazer a aplicação do princípio da integral. O que diz o princípio da integral, tá? Então, quando a gente integra um elemento, então, d sobre d de x, como que a gente integra esse elemento, tá? Então, a integral dele, ela vai ser o quê? A integral de x. O número que é a potência dele, ele vai vir à frente, e a potência a gente subtrai uma unidade, tá? Então, esse número 1, ele vai vir à frente do meu x, tá? E o que sobrou aqui em cima, né, que é a minha potência, a gente subtrai uma unidade. Então, dessa forma, a integral dele vai ser o quê? O 1 multiplicado pelo próprio x, só que 1 menos 1 vale
0, certo? E qualquer coisa elevado a 0 vale quanto, pessoal? Qualquer coisa elevada a 0 vale o próprio número 1. Então, a gente vai ter o quê? 1 vezes 1. Que vai dar o meu próprio 1. Então, a integral do x é o próprio 1. Como o 3 ele já está lá na frente multiplicando, como resultado, a gente vai ter o quê aqui? 3 vezes o número 1, que dá o próprio 3 como integral. Perdão, como derivada, tá? Desculpa. Então, a constante a gente sempre vai trazer na frente, tá? O número que acompanha, né? Perdão, não é constante. Aqui a gente usa o termo de coeficiente. Então, esse coeficiente, que é um número que acompanha o x, a gente traz na frente da integral, porque nós não integramos ele, e a gente integra somente a incógnita, tá? Então, a incógnita, ela é o quê? X elevado a 1. O número 1, ele vem à frente, multiplicando o x, e o número 1 da potência, a gente subtrai uma unidade. 1 menos 1 dá 0. Então, a gente tem 1 vezes x elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 equivale ao próprio 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, a nossa derivada dessa função 3x menos 1 equivale ao próprio número 3, tá? Então, um número sozinho, a derivada dele é 0, e um número que acompanha uma letra, a gente tem que tirar esse número primeiro para colocar ele em evidência e derivar somente a parte da letra. Então, aqui a gente tem o princípio da aplicação da nossa derivada aplicado numa função aqui de primeiro grau. Agora, vamos para o próximo exemplo, que daí já é uma derivada de uma função de segundo grau, tá? A gente já tem um grau agora um pouquinho maior de dificuldade, tá? Deixa eu subir aqui. Bom, nesse caso aqui, ó, vamos ter uma de segundo grau, uma de terceiro grau e uma de potência, né? Somente uma exponencial aqui. Então, a gente vai ter esses exemplos aqui para a gente poder discutir. Então, vamos para esse caso aqui, pessoal. Primeiramente, o que nós temos que fazer é entender que eu tenho que derivar parte por parte, tá? Então, assim, de cara, a gente vai criar a integral desse elemento. Então, y é igual a t ao quadrado mais 2t menos 3. Então, eu vou aplicar a integral, então, y risquinho, né? Y', que simboliza que eu estou derivando. Como aqui, pessoal, a gente não está usando a letra x, então a gente não vai usar d sobre d de x, é d de t. Esse d aqui de baixo, tá? Com a letra que acompanha o d da parte do denominador, é sempre a letra da incógnita. Então, assim, a gente usou x anteriormente, agora a gente está usando a letra t, tá bom? Então, a gente vai derivar toda essa função. Como eu disse, a gente aplica a derivada parte por parte. Então, eu vou aplicar primeiramente nessa parte, depois nessa parte e depois nessa parte. Mas já que a gente já tem alguns conhecimentos prévios, o que a gente vai fazer? Essa primeira parte aqui não é uma constante, é um número propriamente dito. Então, a gente já sabe que isso daqui, ó, a minha derivada vai ser 0. Então, a gente vai ter o quê? O t ao quadrado e o 2t para poder fazer a derivada, beleza? Então, vamos começar com o t ao quadrado, né? Então, o t ao quadrado, quem que é o t ao quadrado, tá? Aqui, gente, na frente do t é como se a gente tivesse o número 1, tá? Então, na frente aqui do t é como se eu tivesse o número 1 acompanhando ele, tá? Então, quando eu quando eu derivo ele, a derivada dele a gente tem que lembrar. O número 2, que é a potência, ele vem na frente, e a parte de cima a gente subtrai uma unidade. Então, a gente vai ter o quê? 2, que vai vir aqui na frente do nosso t. E aqui na parte de cima vai ficar o quê? 2 menos 1, que é o próprio 1. Então, a derivada de t ao quadrado vai ser 2t. Tá? Porque eu não preciso representar o 1 no caso. Eu já tenho a primeira parte. E o 2t? Aí vamos relembrar aquela história, né? O 2t, a gente tem que lembrar aqui. O 2 a gente vai deixar em evidência, tá? Então, a gente vai deixar o 2 em evidência. E o t
somente que a gente vai aplicar a parte da derivada, tá? Então, o t, como eu já expliquei para vocês anteriormente, é como se ele tivesse o número 1 aqui na parte de cima. Então, o número 1 vem na frente, e aqui a gente subtrai uma unidade. Então, a gente vai ter o que aqui como resultado? O número 1 na frente, multiplicado por t. 1 menos 1 é 0. Qualquer coisa elevado a 0 vale o próprio 1. Então, a gente vai ter o quê? 1 vezes o 1, que é igual a 1. Agora, eu tenho que lembrar que eu tinha aquele 2, né? Como constante. Então, esse 2 aqui vai multiplicar o número 1. Então, a gente vai ter o 1 vezes o 2. Então, a derivada de 2t é igual a 2. Então, por isso que, ó, essa parte aqui foi 0, porque ela já é uma constante. O 2t, né, a gente derivou e chegou em 2. Lembrando que os sinais, pessoal, ó, aqui é mais, aqui é menos, a gente vai levando esses sinais, tá? Então, eu vou ter o quê? A derivada de t ao quadrado não deu 2t, então eu coloquei 2t, a fórmula na sequência é mais, certo? A derivada de 2t não é 2, a gente segue com mais aqui, ó, coloco mais. E a derivada de menos 3 é, no caso 3 é 0, então a gente teria aqui, ó, menos 0. Mas a gente não precisa colocar o 0, né? Porque ele não vai tirar nada. Então, por isso que a gente deixa sem. Então, aqui a gente aplicou a nossa regra da derivada dos elementos de uma função de segundo grau. Agora a gente vai fazer um exemplo de uma função de terceiro grau, né? Uma potência 3 aqui. Agora, para essa condição, pessoal, da mesma forma que o anterior, ó, o 4 a gente já sabe de cara, né? É claro que na hora que a gente vai aplicar a derivada, ó, aqui, perceba que a gente está usando ST, né? Então, a função ST é aquela mesma história do g de x, né? Então, esse ST é como se fosse o meu y, tá? Ele só é uma outra representação, só para vocês não confundirem. Então, é uma função em função da letra t, tá bom? Então, para isso, pessoal, a gente vai montar a aplicação da derivada. Então, S' de t é igual d sobre d de t e abre o parênteses e coloca a função completa. E agora a gente deriva parte por parte. Como eu sei que toda constante já vale o próprio zero, né? Então, aqui a gente já pode dizer que vale zero, né? O 2t, a gente já não fez ele anteriormente, né? Percebam que uma função, gente, ó, uma dica. Para a gente não ter que fazer aquela continha toda vez, ó, toda vez que a nossa incógnita ela for elevada ao número 1, a derivada dela é o próprio número que está acompanhando ela, tá? Então, isso é uma dica para a gente não ter que fazer continha toda vez, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que a derivada de 2t é o próprio 2. E a gente vai fazer só a derivada do t elevado ao cubo, né? Elevado à terceira. Então, a continha, ó, a potência desce aqui na frente e a gente subtrai uma unidade. Então, a nossa derivada aqui vai ser 3t elevado a quanto? 3 menos 1 é o próprio 2. Então, 3t ao quadrado é a derivada do t ao cubo, tá? Como eu disse para vocês, aqui a parte é 0, e aqui a derivada de 2t já é o próprio 2, né? Já dei a dica para vocês. Os sinais, como eu disse, a gente vai usar conforme a fórmula. Então, a gente vai usar, ó, 3t ao quadrado. Então, eu coloquei aqui o menos da fórmula, no caso aqui é o menos 2. Então, aqui a gente tem a aplicação da nossa derivada em mais um exemplo. Só que agora esse exemplo é uma função de terceiro grau. Para a gente encerrar essa primeira etapa da nossa aula, nós vamos pegar esse exemplo. Deixa eu só ver se tem mais um. Quantos exercícios tem desse conteúdo? Ah, não, temos mais
mais alguns ainda. Temos mais alguns. Então, vamos para um próximo exemplo. Ó. Aqui, pessoal, percebam que é um x elevado a uma fração, tá? O processo de derivação, ele é o mesmo, tá? Nós só temos que tomar cuidado com a continha que faz aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui com vocês. Então, nesse processo aqui, a gente sempre tem que lembrar, ó, eu tenho o x, né? Só que agora o x, ele está elevado a 5 sobre 2, né? A regrinha é o quê? A potência desce aqui na frente do meu x, e isso daqui a gente vai tirar uma unidade, certo? Aqui que está o detalhe que a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora de fazer essa continha da parte de cima, tá? Então, vamos fazer essa continha? A gente tem uma fração, certo? Que é 5 sobre 2. E eu tenho que descontar uma unidade, certo? Então, o que eu faço nesse caso aqui? A gente tem que lembrar que eu tenho uma fração e um número inteiro. Então, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum entre elas, né? Então, aqui é como se fosse o número 1 embaixo. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é o próprio 2. A gente coloca o número 2 aqui. E aí, aquela continha de fração, né? A gente multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima. Tá? Então, a gente sempre vai na continha aqui. Só um instantinho, só apagar aqui que travou. Então, o que a gente vai fazer sempre aqui quando trabalharmos com fração? Quando nós trabalharmos com fração, a gente multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima, tá? Então, só um instantinho, travou aqui. Opa, tem que fazer ele novamente, que ele perdeu o desenho aqui. Vamos novamente fazer a continha aqui. Vamos pegar a fração, tá? Então, 5. Vou ficar melhor aqui, né? 5 sobre 2 menos 1. Então, a gente entende que aqui é como se tivesse o número 1 na parte de baixo. Então, o mínimo múltiplo entre 2 e 1 é o próprio 2, certo? Então, a regrinha a gente sempre faz o seguinte, tá, gente? Divide pelo de baixo. Eu estava marcando errado aquela hora. E multiplica pelo de cima, tá? Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 5 é o próprio 5. 2 dividido por 1 é o próprio 2. 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, 5 menos 2 está igual a 3 sobre 2, tá? Então, toda vez que a gente tiver fração, tá, pessoal? Precisar fazer mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Ó? O nosso x, né? Vamos lembrar a regrinha. Esse número vem aqui na frente e aqui a gente subtrai uma unidade. Então, na frente vai ter o 5 sobre 2, que vai multiplicar o nosso x, e a potência dele vai ser 3 sobre 2. E aqui vai ser a nossa derivada dessa função propriamente dita. Vamos para mais um exemplo. Aqui, pessoal, é um caso um pouquinho particular, tá?
onde a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente tiver esse tipo de fórmula de função, antes de tudo, a gente precisa representar ela, tá? Na forma de potência. Nós nunca vamos conseguir desenvolver uma derivada ou uma integral quando ela tiver com a representação de raiz, tá? Então, o inverso da raiz é a potência. Então, eu tenho que pegar isso daqui, que está em forma de raiz, e fazer a potência equivalente a essa raiz, tá? Então, quando nós temos um número em forma de raiz, o que, que nós temos que relembrar? É isso daqui, ó. Então, quando eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de x, isso daqui é a mesma coisa que, ó, como aqui é raiz quadrada, a gente entende que é o número 2, né? É claro que a gente não representa. E o x aqui é como se fosse o número 1 em cima dele, né? Então, quando eu tiro isso da forma de raiz, a gente sempre vai fazer o quê? É esse número, que é da parte de dentro, dividido pelo número da raiz, que no caso a raiz aqui é quadrada, que é 2. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. Então, como nós temos aqui uma raiz cúbica, a primeira coisa para a gente desenvolver essa derivada é sair da forma de raiz e representar na forma de potência. Então, nesse caso, nós temos o quê? Um x, né, que está aqui dentro da raiz. Então, a gente entende que tem o número 1 aqui em cima desse x, né? E aqui é uma raiz cúbica. Como que eu tiro isso da forma da raiz e represento na forma de potência? Então, ele vai ser x elevado a 1 sobre 3. Tá? Então, a primeira coisa para a gente desenvolver o cálculo. Então, quando eu tenho a raiz, eu represento na forma de potência. Olhando essa função, quando nós formos derivar ela, né? Então, a gente vai derivar essa primeira parte, né? Então, aqui, ó, é a primeira parte que a gente deriva. E aqui é a segunda. A segunda, vamos relembrar que ela é uma constante. Gente, mesmo que ela é uma constante e que a derivada dela é zero, a gente tem que escrever na íntegra, tá? E depois colocar o valor que é zero. Tá? Então, não posso simplesmente já colocar zero. Eu tenho que reescrever. Então, assim, eu aplico a derivada primeiro na primeira parcela e aplico a derivada na segunda. Como na primeira parcela nós temos um 4 que acompanha o x, ele está multiplicando, lembra que eu comentei que a gente pega esse 4 e traz aqui na frente, é que a gente coloca ele em evidência, e deriva somente a letra com a sua potência? Então, eu representei ele dessa forma, ó. Então, x elevado a 1/3 mais a derivada de 2. Então, qual que é a derivada de 2? Aqui eu já posso falar que ela vale 0. O 4 ele é uma constante e a gente deriva somente o x elevado a 1 sobre 3, certo? Então, como que eu vou derivar isso? Ó, então, x elevado a 1 sobre 3, pessoal, vamos relembrar, né? Esse 1/3 vem aqui na frente, e isso aqui a gente subtrai uma unidade, tá? Então, vamos fazer a continha, né? 1 sobre 3, deixa eu fazer menorzinho aqui. 1 sobre 3, eu vou subtrair de uma unidade, certo? Vamos lembrar que o nosso número 1, né, é como se eu tivesse o número 1 aqui embaixo também. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é o próprio 3. Então, a gente coloca aqui, vamos relembrar. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1 é o próprio 1. Menos, né, que é da fórmula aqui. 3 dividido por 3 dividido por 1 é o próprio 3. 3 vezes 1 é o próprio 3. Então, a gente vai ter aqui, ó. Tem 1, mas estou devendo 3. Eu continuo devendo 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 3. Então, com isso, a minha potência, né? Então, aqui, na hora que a gente for derivar isso daqui, 1,3 ele vem na frente, ó. Então, 1 sobre 3, ele vem na frente. E o x elevado a menos 2, vou melhorar esse 2, menos 2/3. Tá? Então, aqui a gente tem essa representação melhor.
Então, aqui, pessoal, e aí vamos lembrar que tem o 4 lá na frente, né? Então, vai ter um 4 aqui na frente, multiplicando, né? Então, a gente tem 4 vezes 1, então vai ficar 4 terços de x elevado a menos 2 terços. Mas o que significa esse menos 2 terços, tá? Toda vez que a potência ela for negativa, significa que, na verdade, essa parcela aqui, pessoal, ela se encontra não no numerador, e sim no denominador. Então, quando eu trago essa parcela para a parte de baixo, eu saio do sinal negativo e eu fico com o sinal positivo. Então, representar x elevado a menos 2 sobre 3, né, 2 terços, esse negativo significa que ele é uma fração, um elemento da parte do denominador. Então, ou eu deixo com essa representação aqui, tá? Com essa representação, ou se eu quiser representar de outra forma, eu posso fazer isso daqui, ó. Tá? Então, eu jogo ele para a parte de baixo. Quando eu levo ele para a parte de baixo, ó, o 4 continua lá em cima, o 3 continua aqui embaixo, eu só pego o x elevado a menos 2 terços e trago para a parte de baixo. E aí eu saio do sinal negativo quando eu coloco ele na parte de baixo. E a gente pode voltar ele para a forma de raiz, tá? Então, se eu quiser voltar ele para a forma de raiz, vamos sempre lembrar que o número 2, que é o que está primeiro, ele é a potência do próprio x mesmo, e o 3, que é a parte de baixo, ele representa o tipo de raiz, que no caso é raiz cúbica. Então, a gente pode finalizar esse exemplo aqui, ó, dessa forma que nós temos aqui, tá bom? Para a gente encerrar essa parte da aula, deixa eu só apagar aqui, nós vamos para esse último exemplo, que é um caso que nós temos de uma função que tem um sinal negativo, né? A gente já trabalhou com isso anteriormente, então vamos relembrar, ó. A gente vai montar a derivada do nosso elemento, né? Então, mesmo a gente sabendo que essa parcela que vai ser zero, a gente escreve ela. Aqui a gente tem 4 multiplicado por t a menos 1, o 4 a gente coloca em evidência e faz a derivada somente do t menos 1. Então, ó, t a menos 1, ó, então vamos lembrar, t a menos 1, como que a gente deriva? O menos 1 vem aqui na frente e a parte de cima a gente também subtrai 1. Então, a gente vai ficar com menos t, tá? Então, eu vou colocar menos t porque é a mesma coisa que menos 1t. E aqui na parte de cima, ó, menos e menos. Então, tá devendo 1 e tá devendo 1. Tá devendo 2. Como eu tenho esse 4 que tá aqui em evidência, né? Então, ele vai multiplicar aqui. Então, a gente vai ficar menos 4 multiplicado por t a menos 2. E aqui que vale 0. E aqui a gente encerra a nossa primeira parte da aula, relembrando um pouquinho dos conceitos básicos, né? De derivada, onde a gente aplica esses conceitos básicos da nossa aplicação.